Vamos agora ver sobre as operações matemáticas básicas. Vimos então as operações matemáticas básicas e o recurso de autopreenchimento. Agora vamos falar um pouco sobre algumas funções. Para falar sobre funções, vamos ver aqui. A função é o nome, normalmente é o nome da função que estou desenvolvendo. Exemplo, a função soma, média, a máximo, mínimo, desvipad, que vai ser o desvio padrão, média, que é a mediana, entre muitas outras. Então, nós vamos trabalhar com um conceito de intervalo. É necessário indicar qual o intervalo das células que a função vai considerar. Para isto, indique a primeira célula e a última célula, separando-as por 2 pontos. Então, se eu der um intervalo de células C3, 2 pontos, C20, eu estou dizendo que as células que irão fazer parte da minha função estão será iniciada em C3 e vai até C20. Olha aqui alguns exemplos. Para a função soma, igual soma A3 a 12. Outra, função média, igual média C3, C20. Outra, função mínimo, igual mínimo a 6, é 6. Percebe que, se eu tenho a mesma letra, identifica que as células estão na mesma linha. Se eu tenho letras diferentes e números iguais, as células estão na mesma linha e em diferentes colunas. Aqui, eu acho que eu falei errado. Ó, se tem a mesma letra, quer dizer que elas estão na mesma coluna. Na mesma coluna, em linhas diferentes. Muito bem. Vamos ver na prática. Uma atividade relacionada a isso foi... Vamos trabalhar agora em relação a uma planilha que foi preenchida a partir de um questionário. Por exemplo, eu desenvolvi este questionário aqui. Desculpa. Esse questionário, certo? Então, eu apliquei um questionário com um grupo de alunos, questionando sobre hábitos de escovação. Qual o seu sexo, masculino e feminino. Ao invés de eu trabalhar no Excel escrevendo a palavra masculino ou escrevendo a palavra feminino, vou trabalhar identificando um número que expressa o sexo desse participante. Qual a sua idade, é um valor. Você realiza quantas refeições por dia, vai ser um valor. Uma outra questão, você escova quantas vezes ao dia, ele vai dizer quantas vezes. Você escova os dentes quando acorda, ele vai me responder sim ou não. Então, ao invés de eu digitar sim, depois digitar não, para facilitar, eu atribuo 1 para sim e 0 para não. Você escova os dentes antes de dormir. Há quanto tempo você comprou sua atual escova de dente? Então, 0, não recordo, não me recordo. 1, menos de 3 meses. 2, mais de 3 meses. Voltando para o meu Excel, eu já preparei esse banco de dados, está aqui, mas eu ainda não formatei ele, como a gente pode ver. Então, ó, aqui eu tenho o sexo dos participantes, aqui eu tenho a idade dos participantes, a quantidade de refeições, a quantidade de lanches, quantidade de escovação, se ele escova quando acorda, se ele escova quando dorme e se ele, quando foi que ele comprou quando foi a compra da última escova. Eu vou formatar inicialmente este meu banco de dados, selecionando todas as células, colocando centralizar. Vou selecionar a primeira linha e vou atribuir um preenchimento amarelo. Vou colocar na primeira linha tudo em negrito, para ficar mais elegante. E vou começar agora meu processo de geração dos meus resultados. Bom, vou incluir uma coluna. Se eu selecionar a primeira linha e clicar com o botão direito, eu vou verificar que tem a opção inserir. Inserir, como eu selecionei a coluna, ele vai inserir uma nova coluna. Então ele desloca as colunas já existentes para o lado direito e cria uma nova para mim. Eu vou colocar aqui embaixo os indicadores que eu pretendo trabalhar. Nesse caso aqui, eu vou só deixar como espaço mesmo. Eu quero saber qual é o valor mínimo, qual o valor máximo, qual é a média e o desvio padrão das idades dos meus participantes. Então eu tenho aqui, ó, a idade do participante e o valor mínimo, máximo, média e desvio padrão. O valor mínimo vai ser a função, então vamos aproximar um pouco para ficar mais fácil de visualizar a composição da minha função. Então, aqui, só para lembrar, ó, o nosso intervalo de células para a idade começa em C2 e vai até
C14. Então, no mínimo, eu vou colocar igual mínimo de C2 até C14. Fecho parênteses. Eu posso vir aqui em cima para confirmar, se eu achar necessário, realmente deu certo. E quando eu der um Enter, vai aparecer a menor idade existente no grupo que eu estou estudando. Igual máximo, mesma coisa, C2, dois pontos, C14, vai me dizer qual é o máximo valor observado no intervalo estudado. Igual média, abre parênteses, C2, dois pontos, C14, fecho parênteses, e eu vou ter qual é o valor médio, considerando as informações presentes nesse intervalo de célula que eu estou determinando, que é de C2 a C14. E por fim, desvio padrão igual desvipad, abre parênteses, de C2 até C14. E dou um Enter. Observem que aqui nós não temos casas decimais, mas aqui nós precisamos de casas decimais. Então eu vou lá na minha guia, ó, de casas decimais, e ao invés de eu aumentar, eu pretendo diminuir a quantidade de casas decimais. Não ao ponto de comprometer a compreensão da informação. E também eu devo considerar que eu pretendo utilizar algum tipo de padronização. Vou padronizar no meu banco de dados que todas as variáveis numéricas de média e desvio padrão terão uma casa decimal, apenas uma. Então, deixei uma casa decimal e beleza. Nem foi tão complicado. Agora, eu vou pegar e vou fazer o mesmo procedimento para refeições. Aqui não está dando para ver direito, eu posso vir aqui e dar 2 cliques e ele já vai ajustar todas as margens em virtude do seu conteúdo. Quando eu vier novamente aqui, ao invés de eu digitar as funções, eu já posso estar utilizando agora o recurso de auto-preenchimento. Seleciono a célula que já tem um padrão lógico determinado, que foi igual, mínimo, C2, dois pontos, C14, e arrasto para o lado. No momento que eu arrasto para o lado, eu estou replicando essa função, que não mais trabalha com a referência das células que estão na coluna C. Agora ele vai trabalhar com as células que estão na coluna D. Por quê? Porque o padrão aqui, na função anterior, era qual? Calcule o mínimo da célula que está acima de mim, que vai de 2 até 14. Então, ó, ele está seguindo um padrão. No momento que eu trago para cá, ele seguiu o mesmo padrão. Calcule o valor mínimo das células que estão acima de mim, que vai de 2 até 14. Beleza. Eu também posso fazer tudo isso, esse processo de replicação, selecionando mais de uma célula. Então, agora eu tenho, simultaneamente, o valor máximo. Eu posso confirmar, clicando em F2, sobre a célula que possui uma função, ou dando 2 cliques. Dando 2 cliques eu também vejo. E para sair, a forma mais fácil é apertando o botão ESC do teclado. E eu também posso selecionar todas as células que possuem funções, no canto inferior direito segurar e deslocar por toda a área que tem células, ou melhor, tem situações em que essa função será reaplicada. Por exemplo, na quantidade de lanches, eu vou reaplicar. Na quantidade de escovações, eu vou aplicar. Então, essas são as situações em que minhas variáveis quantitativas precisaram ser tratadas de forma estatística. Tem outras abordagens, claro, mas eu não vou dar ênfase nelas agora. Lembre que sempre que você mexer em alguma coisa, o apropriado é você estar salvando. Seja clicando em cima do disquete, seja colocando Ctrl B. Todas as duas formas lhe permitem uma segurança dos seus dados. Muito bem, o próximo passo, nós vamos trabalhar com a função SI.